Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. O título do nosso estudo de hoje é A Grande Fome no Mundo. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por este momento na sua presença, que o Senhor venha nos ajudar a entender a sua palavra, que os teus filhos queiram estudar a tua palavra para crescerem no teu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, por que Deus permite esta destruição e fome na terra? Porque Deus permite que aconteça o que está acontecendo na terra. A natureza se revoltando contra o homem, né? Ou o homem levando a natureza a fazer o que está fazendo. As guerras, né, causadas pelos homens também. E devido a tudo isso vem a fome, né? Então, Deus permite para trazer o homem a uma reflexão do que faz e também ao arrependimento dos seus pecados. Por isso que Deus permite, né, essas coisas acontecerem no mundo, para que os homens vejam que existe um Deus neste mundo que controla tudo. E estes homens, vendo isto, venham para este Deus, arrependido dos seus pecados. Se os homens se arrependerem e virem, então eles serão salvos, né? Porque Deus, ele quer que o homem se arrependam de verdade dos seus pecados e abandone e receba Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o único Salvador do mundo. Então, aqui em Gênesis 37, os versos do 25 ao 28, nos diz o seguinte, nos diz assim: depois assentaram-se para comer pão, então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então a gente vê aqui, não é, os irmãos de José que queriam matá-lo, né? Então Judá teve uma ideia de vendê-los para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os descendentes de Ismael, o irmão de Isaque, né? Então, os ismaelitas já odiavam os descendentes de Isaque. Eles nunca se deram bem. Hoje nós estamos vendo, né, os outros filhos de Abraão, os descendentes deles, lutando para destruir os descendentes de Isaque. Nesse tempo aqui foi que os filhos de Jacó, né,
as 10 tribos de Israel fizeram com José? Eles venderam, porque eles tinham muita raiva de José. Eles tinham ciúmes de José. Então, em Gênesis 37, do 25 ao 28, nos conta o mal que os irmãos de José fizeram a ele. O venderam como escravos para os ismaelitas, né? Judá teve a ideia de vender José, seu irmão mais moço e amado do seu pai Jacó, né? Então Jacó amava José, porque José, além de ser o filho da mulher amada, José também era o filho não era o mais novo, mas era o mais moço dos já grandes, né? Porque o mais moço era o Benjamim, era ainda criancinha, não é? Então José, ele era já mocinho, um dos mais novos, era o filho de Raquel, a mulher amada, né? E os outros filhos de Jacó já eram jovens, já eram adultos, e eles tinham muita raiva de José, porque José era o mais novo e o pai de José amava muito a ele, mimava, né? Podemos dizer assim. Então, os ismaelitas já odiavam os descendentes de Israel. Então, os ismaelitas, eles eram o filho, né? Ismael era o filho da escrava Agar, a escrava de Sara, né? E tudo isto são famílias, né? Fazem parte da mesma família, só que com mulheres diferentes. Então, Ismael era filha de Abraão com Agar. Isaac era filho de Abraão com Sarai, né? A mulher, a esposa de Abraão, e Isaac era o filho da promessa. Deus escolheu Isaac para dele vir a nação de Israel. E os outros filhos de Abraão não amam, não querem, odeiam, né? O filho escolhido, o filho da promessa de Deus. Então sempre tentaram destruir. E aqui os filhos de Jacó vendem José para os ismaelitas, né? E eles levam José para o Egito para vender, né? Chegou lá, José foi vendido para Potifar. Então Potifar, mais tarde, né, a mulher de Potifar tenta, né, convencer José para tê-la, né, como mulher, e José não aceita, porque José é fiel primeiro a Deus. Ele não queria se contaminar com o pecado. E depois ao seu senhor, Potifar. Então ele foge da mulher. E Potifar ouviu a mentira da esposa e colocou José na prisão. Então José sofreu injustiça da parte dos irmãos e também da parte do seu senhor, porque o senhor dele acreditou na sua mulher, não na palavra de José, que era apenas um escravo, né? José mesmo, em meio a toda a injustiça dos seus irmãos e de Potifar, José se mantém firme e fiel ao Deus do seu pai, Jacó. São nas adversidades, meus irmãos, são nos problemas, nas perseguições, né, que nós, né, devemos dar realmente prova de que confiamos e servimos a Deus, a Jesus, né? E também são nesses momentos difíceis que nos fortalecemos no Senhor. Então José, apesar de ser apenas um adolescente, ele tinha mais ou menos uns 16 a 17 anos, mas ele era uma pessoa fiel a Deus. Ele já era uma pessoa adulta espiritualmente, mais do que os seus irmãos.
Então, quanto mais José sofria injustiça, mais José se fortalecia em Deus. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes nós sofremos injustiças, perseguições, calúnias, mas devemos nos manter firmes em Deus. Então, os irmãos de José também estavam sendo moldados pelo Criador. Então, José estava sofrendo injustiça, calúnia, mas José estava sendo moldado por Deus para algo bem maior, bem grande, não é? Também os irmãos de José, eles estavam sendo moldados pelo Criador, porque todos os irmãos de José, junto com José, formam a nação de Israel e eles tinham que estarem unidos. Então, os irmãos de José, eles fizeram uma coisa muito mal, muito triste, né? Eles pegam o seu irmão, tiram o seu irmão das mãos do seu pai, que amava muito e já estava bem velhinho, fizeram essa malvadeza, tanto com José como ao pai deles. Mas eles passaram muitos anos, né, com a consciência pesada. Eles precisavam ser moldados pelo Criador, porque eles, apesar de ter a consciência pesada, eles não confessaram seu pecado ao seu pai e a Deus, né? Então, para que o caráter deles e a personalidade deles fossem mudadas, Deus estava trabalhando, Deus trabalha na nossa vida também. Por isso, Deus está levantando uma nação contra o Brasil e todas as outras, para que o mundo possa ver o agir de Deus e a proteção e o cuidado, para que a humanidade venha para o Criador e seja salva. Então, os filhos de Jacó foram criados em meio a uma contenda entre a Lia e a Raquel. Então, a Raquel brigava com Lia e Lia com Raquel por causa de Jacó. Então, havia uma competição entre as duas irmãs e os filhos também, não é? Então, Raquel, ela era estéril. Quando ela teve José e Jacó se apegou muito a ele, os outros filhos, né, os outros filhos de Jacó ficaram com ciúme. Então, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então, ele dava mais atenção a Raquel do que a Lia. E quando Raquel teve o seu filho José, então Jacó se apegou mais a José e os outros irmãos ficaram com ciúme e queriam, né, e passaram a odiar José. Então eles não suportavam José. E quando José foi levar o recado do seu pai para eles, então eles aproveitaram e fizeram aquela barbaridade, né? Pegaram o seu irmão e venderam para os seus primos, né? Os ismaelitas. E os ismaelitas eram pessoas muito ruins. Então, os irmãos de José não confessaram, né, o seu pecado a Deus e nem ao seu pai. Então, eles guardaram aquele segredo. Mas tudo que está escondido, Deus faz que seja revelado. Então, os irmãos de José, eles precisavam revelar o seu pecado. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam confessar o seu pecado, tanto a Deus como ao seu pai. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida para que nós nos arrependamos dos pecados para sermos perdoados. Porque se não nos arrependermos e não confessarmos a Deus e não pedir perdão, não abandonar, não seremos perdoados. E Deus quer perdoar todos nós. Por isso ele disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então as 12 tribos de Israel formam, né, a nação de Israel. E aqueles 10 irmãos precisavam
confessar o seu pecado ao seu pai, que já estava bem velho. Então, mesmo vendo o sofrimento de Jacó por seus filhos, os irmãos de José não diziam nada para seu pai. Deus é justo e sempre agirá com justiça. Jacó já era idoso e os filhos não confessavam o que tinham feito ao seu irmão José. E Jacó, ele pensava, que José tinha sido comido por um animal. Então, Deus, em Gênesis, nos capítulos 40 e 41, dá um sonho para Faraó. Então, José foi levado para o Egito, vendido para Potifar. José já estava preso e na cadeia. Ele interpretou o sonho lá de 2, presos que tinha lá. E quando José ainda estava preso, o Faraó teve um sonho e ninguém pôde interpretar. Aí, um dos que estava lá preso com ele, parece que é o copeiro, então ele foi lá e pediu e falou com o Faraó que existia, Existia José que tinha interpretado os sonhos dele. E Faraó mandou buscar José. E José interpretou o sonho, ou os sonhos do Faraó. E os sonhos do Faraó estava dizendo que Deus estava revelando através de sonhos para Faraó o que iria acontecer no futuro, E no futuro bem perto, bem próximo. Por quê? Porque ele teve o mesmo sonho 2 vezes. Significaria que ia ser rápido. Estava próximo de acontecer. Então, José deu uns conselhos para Faraó. E Faraó colocou José como governador do Egito. A segunda pessoa mais importante do Egito. Então, Deus, ele é justo e ele deu, para José honra. Por quê? Porque José honrou a Deus. Ele passou por tudo aquilo, mas ele nunca blasfemou de Deus, ele nunca reclamou de Deus, ele nunca guardou ódio no seu coração pelos seus irmãos. E ele suportou tudo. Então, Deus honrou José, E esse cargo de governador Deus deu a José. E Deus estava preparando José também para o que nós já sabemos, Quando os irmãos de José vieram ao Egito, então os irmãos de José, foram comprar pão na mão de José, porque José ficou responsável por essa parte de guardar, durante os 7 anos de bonança, guardar alimentos para vender durante os 7 anos de seca, de muita fome. Então, José passou os 7 anos de bonança guardando alimentos, para, nos 7 anos de fome, vender estes alimentos para as nações que não haviam se preparado para isso, Com esta fome, Deus iria fazer 2 coisas. Primeira, levar os filhos de Jacó ao arrependimento do que havia feito com José. Então, através desta fome, Deus estava trabalhando, porque Deus faz tudo bem feito. Ele estava trabalhando, para levar os irmãos de José ao arrependimento dos seus pecados e confessá-los, tanto a Deus como a seu pai. Eles iriam revelar para o seu pai, Jacó, o que eles haviam feito. Então, primeira coisa, levar os filhos de Jacó ao arrependimento do que haviam feito. Segunda coisa, eles iriam revelar para o seu pai o que eles tinham feito com seu irmão e também confessar, pedir perdão, a seu pai e a seu irmão. Terceira coisa, Deus cumpriria a profecia que tinha feito a Abraão em Gênesis 15, 13.
Então Deus, em Gênesis 15:13, ele disse para Abraão que dele iria nascer e viria uma grande nação. Só que essa nação seria peregrina em terra estranha e seria escravo por 400 anos. Então, quando Deus levantou esta fome, ele iria fazer estas duas coisas: unir as 12 tribos ou os 12 filhos e ao mesmo tempo cumpriria esta profecia. Por quê? Porque Jacó e toda a sua família, toda a sua descendência iriam para o Egito e esta nação seria a nação que iria mais tarde escravizar todos os descendentes de Abraão. Então, Deus cumpriu e também através de José no Egito, Deus já estava poupando a vida de todos os descendentes de Abraão, né? Ao mesmo tempo que Deus está mandando estas catástrofes para nós, para nos, né, chamar a atenção tanto de... Então, Deus, nos nossos dias, Ele está fazendo a mesma coisa, está mandando essas catástrofes, são furacões, vulcões, tsunamis, são guerras, são tantas as coisas nos céus, na terra, de todas as maneiras. Para quê? Para chamar a atenção da humanidade, para chamar a atenção dos judeus, para chamar a atenção da igreja. É um chamado ao arrependimento. Deus está chamando tanto os judeus como a igreja, como os gentios, ao arrependimento, para que confesse os seus pecados a Deus, para que se arrependam e venham para Jesus para serem salvos. Assim como Deus, naquela fome, Ele usou para trazer aquelas nações e também a Jacó e toda a sua família, os irmãos dele, os filhos dele, né, trazer ao arrependimento, assim Deus está fazendo hoje, com a sua igreja, com Israel, Israel terreno, e com os gentios. Deus está fazendo isso para que eles vejam que existe um Deus, um Criador, e esse Criador, ele não está feliz, ele está irado, e ele está chamando a atenção da humanidade para a humanidade se arrepender, para não ser totalmente destruída. E aqueles que se arrependerem, virem para Jesus, serão salvos. Então Deus também está punindo os ímpios por todo tipo de impiedade que eles têm feito na terra. Então Deus, ele está chamando a atenção tanto de judeus como da igreja, como de gentios, para serem salvos. E também ele está o quê? Ele está punindo os ímpios. Quem são ímpios? Aqueles que não querem Deus, aqueles que odeiam Deus, aqueles que odeiam Jesus, aqueles que odeiam o povo de Deus, aqueles que querem destruir o povo de Deus. Então Deus está também punindo esse povo. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E Ele vem com justiça. Ao mesmo tempo que Deus pune os perversos, Ele também cuida do seu povo e dá a oportunidade da humanidade se arrepender. Deus é santo, não tolera o pecado. Então Deus, ele é um Deus justo, ao mesmo tempo também um Deus amoroso, um Deus que não faz nada sem antes dar a oportunidade para o ser humano de se arrepender. O mundo hoje está pronto para passar por uma grande fome. O mundo hoje está pronto, está preparado, quer dizer, preparado assim, porque o sistema está preparando o mundo para uma catástrofe, e logo o mundo está sendo preparado para trazer uma grande fome. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo, mas o sistema do dragão está fazendo tudo para trazer uma grande fome ao mundo, que já começou, mas a inflação em todo o mundo já está crescendo.
e em breve teremos uma grande fome em todo o mundo. Fome não somente do pão para o corpo, mas também para o espírito. Por quê? Porque a igreja será perseguida, a Bíblia será caçada e será proibido pregar a palavra. E muitas pessoas vão sentir necessidade de ouvir a mensagem de salvação. Então, no tempo de José, foram 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Nos nossos dias, este tempo foi abreviado. Mateus 24, 22, Jesus disse que o tempo seria abreviado. Os últimos dias seriam abreviados. Deixa eu ler lá, Mateus 24. Mateus 24, versículo 22, ele nos diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, Deus abreviou esses dias por causa dos escolhidos de Deus, porque senão não ia escapar nenhum. Seriam todos destruídos, mas tem os escolhidos, tem os salvos, aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus, e por causa desses, Deus abreviou os dias. Então, nos últimos 7 anos da humanidade nesta terra, serão 3 anos e meio de abundância para a igreja e 3 anos e meio de fome, de perseguição, de sofrimento. Para Israel também será assim. Observe o seguinte: a Agenda 2020 a 2030 é a agenda do sistema do dragão, ou melhor, a agenda dos últimos anos nessa terra. Só que estes 10 anos foram divididos assim. Primeiro, 7 anos para a igreja e 7 anos para Judá. Então, Deus abreviou. Não é 7, não é 14 anos, né, seguidos. Então, para a igreja são 7 anos, para Judá são 7 anos. De 2020 a 2026 será 7 anos para a igreja. São os 7 anos para a igreja. De 2023 a 2030 são os 7 anos para Israel. De 2020 a 2023 foram os anos de abundância para a igreja, anos de fartura, anos de prosperidade. Então, os 4 anos, os três primeiros anos e meios, né, já passou. Nós já estamos entrando agora nos 3 últimos anos e meio de muita fome. Então, prestemos atenção. De 2023 a 2026 será os 3 anos e meio de perseguição, de fome para a igreja. Para Israel, é assim, de 2023 a 2026 será os anos de bonança para Israel, então, ano de fartura, vão construir o templo, vai vir os sacrifícios, vai vir as ofertas, muitas pessoas vão para lá, vai ter muita bonança, vai ter muito dinheiro, muita fartura. Mas de 2026 a 2030 será os anos de perseguição, fome e destruição para Israel, porque o anticristo vai destruir tudo, vai vir com fúria. Então, depois que tirarem os sacrifícios, tirarem as ofertas de manjares, e o anticristo se revelar, então ele vai perseguir Israel e vai vir a fome, porque ele vai destruir tudo, não só em Israel, mas em todo o mundo. Se prepare. Se prepare, né? Os dias difíceis já começaram para a igreja.
Então nós precisamos estar preparados, né? Esses dias difíceis já chegaram, nós já estamos nele. A inflação a cada dia aumenta mais. A comida está sendo destruída, as matas, as florestas, principalmente no Brasil, estão sendo queimadas. E assim, os animais nos mares estão sendo mortos. E também na floresta está pegando fogo, estão morrendo. E as plantações estão sendo queimadas pela quintura e pelo fogo, né? Então, o mundo está sendo preparado para esta destruição. E a fome já está chegando, a perseguição, a igreja também. E que possamos estar preparados para esses dias difíceis, porque nós iremos enfrentá-los. Já começou, né? A perseguição já começou. E nós já estamos vendo aí o começo. Então, que o Senhor nos abençoe e que os irmãos ouçam a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o recado que Deus está dando para vocês. Então, e você, meu amigo, que ainda não tem Jesus, se você quiser receber Jesus, se você quiser vir para Jesus, se arrepender dos seus pecados, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, abandonar os seus pecados, ore comigo, mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, comente se você acha que eu estou falando certo, tudo bem, se você acha que não é assim, tudo bem também. Mas eu estou dando um recado, o importante é que você se prepare. Os últimos dias da igreja nessa terra está chegando. E daqui para lá, nós vamos ver uma mudança muito grande neste mundo. Porque Pedro já havia profetizado que a terra será destruída com fogo. E ela está sendo queimada, e ela está sendo destruída com fogo, mas também com água. Que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus, Pai de Jesus, Senhor Jesus, eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador, porque eu sei que foi o Senhor quem deu a sua vida por mim. Foi o Senhor quem ressuscitou, foi o Senhor quem conseguiu esta salvação, porque o Senhor nunca pecou. E o Senhor obedeceu seu Pai em tudo, obedeceu a palavra, cumpriu todas as profecias. E eu creio no Senhor e eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador. Me perdoe dos meus pecados e eu quero abandonar todos. Me ajude nesta nova caminhada, que o teu Espírito venha habitar no meu coração. Eu te peço tudo isso, meu Jesus, e agradeço e venha, Pai. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus, então se prepare, tanto espiritualmente, comendo a palavra de Deus, estudando a palavra, pedindo discernimento a Cristo. Vá para uma igreja onde a palavra é ensinada. Também se prepare psicologicamente para quando estas coisas que já começaram em algumas nações estiver aqui na nossa, você não esteja desesperado. Também espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, também materialmente, com alimentos, guarde água. Se prepare, se tiver uma condição melhor, compre, né, um sítio ou outra coisa, outro lugar, vocês é quem sabe, mas tem que haver esta preparação. Porque quando chegar aqui na nossa nação, você já está preparado. Se você crê, tudo bem. Se você não crê, tudo bem também. Mas que o Senhor já mandou o aviso. Então, nos preparemos, principalmente e espiritualmente, firme no Senhor como José ficou firme no meio de tanta tribulação que ele passou. Foi vendido pelos irmãos, tirado do seu pai em supetão, se tornou escravo, foi preso, mas Deus o honrou. Assim também Deus honrará todos aqueles
que permanecerem firmes nele até o fim. Lá em Mateus 24, 13, ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação, porque Jesus vem buscar a igreja dele antes da grande tribulação. A grande tribulação será os 3 últimos anos e meio dos sete últimos anos nessa terra. Porque haverá 7 anos, 3 anos e meio será de tribulação, mas os outros últimos 3 anos e meio será da grande tribulação. Então as coisas vão triplicar. Então o que nós estamos vendo agora é o dobro do que vimos há 3 anos atrás. Mas daqui dos 3 últimos 7 anos da humanidade nessa terra vai triplicar o sofrimento. Então Deus vai nos livrar disso. Que o Senhor nos abençoe. Seja bem-vinda, irmã Eudálias. Que o Senhor lhe abençoe. Mas a live já está encerrando. Você pode ver depois, tá? Certo? Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê força, fé e que vocês possam estar buscando no Senhor esta certeza, porque Deus, Ele nos avisou, Jesus nos avisou, os profetas nos avisaram. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Até sábado, com um novo estudo que o Senhor nos dá, né?